Estamos de volta com a revista eletrônica da família sergipana. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que está sintonizado com a gente nesse feriadão. Daqui a pouquinho vai à praia, vai curtir aí com a família, né? Vai reunir todo mundo para aquele almoço especial. Pois é, então continue com a gente porque o nosso programa está aí, ó, imperdível, viu? Mas é o seguinte, eu vou descrever algumas cenas para você, presta atenção. Todo o movimento social da cidade acha-se paralisado. O comércio, em grande parte, fechou as portas. As ruas mais frequentadas estão desertas. Raros transuentes passam, apressados, como perseguidos. O serviço de bondes é feito com grande regularidade. Há longos intervalos no trânsito dos carros, que chegam aos pontos de estação, aos grupos de 5 a 6. O pânico anda no ar e nas consciências. Esta é a cidade do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. Sobre essa data, nós vamos falar agora no nosso quadro Entrevista. E para falar sobre o 15 de novembro de 1889, estou recebendo aqui o professor Bruno Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. A gente está voltando no tempo, né? Isso mesmo. É impossível falarmos de uma sociedade sem uma história, sem aquilo que vai produzir nela a sua identidade. E exatamente essa identidade é construída a partir desses embates, a partir dessas lutas, desses movimentos, dessas manifestações que corroboram para a construção do ideal de nação que nós temos hoje enquanto indivíduos que vivem no Brasil. Professor, o fato é apenas um, mas muitas são as histórias dos bastidores da proclamação da República. E o que é que podemos dizer que de fato aconteceu? Então, quando nós falamos sobre a questão da proclamação da República, a primeira coisa que precisamos desconstruir é essa ideia de que ocorreu uma divergência entre o Marechal Deodoro da Fonseca e Pedro II. Pelo contrário, eles eram amigos. Existem vários indícios que apontam para um descontentamento do Deodoro em ver-se obrigado a proclamar a independência do Brasil. Existem relatos históricos que apontam até para uma notícia falsa, que já que nós falamos tanto das fake news na atualidade, não é algo tão recente na história do Brasil, já que rolou alguns comentários de uma possível ordem de Pedro II para que Benjamin Constant, que era então um dos grandes líderes do movimento republicano, e o Deodoro da Fonseca fossem presos. Então essa notícia se espalhou. Se espalhou, as pessoas começam a acreditar nessas inverdades. O próprio Deodoro ficou extremamente entristecido com essa notícia e na manhã do 15 de novembro chegam à sua residência inúmeras pessoas falando a ele sobre essas coisas, e aí ele diz, de fato, eu adoraria ver meu amigo Pedro II, a quem respeito, ser sepultado, mas o velho está louco, então precisamos de fato oficializar a República. Agora, uma coisa bem interessante, Jacqueline, ele estava com problemas respiratórios, por isso o Deodoro nem espada levou para o dia. E outra coisa, ele ficou tão entristecido com a proclamação da República que quem vai comunicar a Pedro II, que estava em Petrópolis, é na verdade o Major Solon Ribeiro. Então essa informação chegou através do Major. Perfeito, não foi o Deodoro, como muitos dizem, que ele chegou lá, afrontou Pedro II. Não, isso não existiu. E aí tem uma coisa que eu acho bem legal. Arquitetaram o pagamento de 5 mil contos de réis como uma espécie de indenização para Pedro II. Ele recusou e disse que não caberiam a eles mexer nos cofres públicos. O próprio sobrinho dele, que era rei de Portugal, Dom Carlos, ele chega para Pedro II e oferece um castelo ali na região de Portugal, que ele prontamente agradece, mas não aceita. Então ele não aceitou nenhum tipo de... Isso é bem interessante. Gente, muito interessante, principalmente para o momento atual que a gente está vivenciando. Perfeito, e ele não aceita. E aí o que é que vai acontecer?
na noite em que ele foi comunicado lá em Petrópolis, a imperatriz Teresa, ela chora, Isabel também fica sem entender o porquê dessa situação. E aí o que é que vai acontecer? Simplesmente eles são obrigados a retirar-se rapidamente do Brasil para não gerar nenhum tipo de transtorno para os novos governantes. Eles passam nessa viagem, que é iniciada em dezembro, passam 18 dias até desembarcar em Portugal. Infelizmente, 23 dias depois, a imperatriz morre nesse hotel e ele vai para o seu exílio na Europa. E uma coisa bem interessante, há quem diga que no momento da sua morte, o nosso imperador Pedro II estava sozinho e deitado sobre um travesseiro com terras do Brasil. Nossa. O que demonstra o amor dele por nossa nação. Isso é bem interessante. Eu queria que o senhor falasse também sobre os impactos na economia, né, que foram sentidos exatamente através do decreto da República. Perfeito. Nós tivemos basicamente 3 questões que foram predominantes para a eclosão da proclamação da República. A questão militar, porque os militares ganharam a notoriedade pós-Guerra do Paraguai, mas essa notoriedade acabou não representando também uma participação na vida política da nação, o que deixou eles bem descontentes. Nós tivemos o impasse religioso, a questão religiosa, que o Papa Pio IX, ele decreta um afastamento dos membros da maçonaria das igrejas. Sim. E o Pedro II, ele pertencia à maçonaria. E nós tivemos também o terceiro, que foi a questão econômica ou escravocrata, porque muitos não aceitavam a abolição da escravatura aqui no Brasil, que foi assinada pela princesa Isabel. Mas eu confesso a você, Jaqueline, que no que se refere à questão da economia do Brasil, na questão da educação do Brasil, nada mudou com o advento da República. Então não houve essa mudança significativa como todos, né, que a gente acaba acompanhando aí pregam, né? Isso, não houve mudança nenhuma. Isso até porque a base da nossa economia continuou sendo o café. Se não fosse assim, nós não teríamos como desenrolar dos fatos a República do Café com Leite, que era uma aliança entre Minas e São Paulo. Então, no que se refere à questão da economia em si, não houve nada de novo. Pelo contrário, era um período extremamente complicado para a economia mundial. A prova disso é que alguns anos depois nós tivemos a crise de 29. Sim. Então, no que se refere à questão econômica, nós não tivemos mudança. No que se refere à questão de um programa efetivo de educação, como muitos pregam, também não houve mudança. Esse impacto não foi tão grande como foi dito em alguns livros, né? Não, pelo contrário, nós tivemos uma permanência daquilo que já vinha sendo desenvolvido no Brasil. Professor, o senhor citou aí, dentre as questões, a relação da escravidão. E que relação era essa, a escravidão com a proclamação da República? Então, aqui no Brasil nós tínhamos um embate ferrenho entre abolicionistas e os defensores da escravidão. Os defensores eram principalmente grandes latifundiários que entendiam que a mão de obra escrava era fundamental para a manutenção da economia na nação. Sim. Já os defensores da abolição da escravidão defendiam que uma mão de obra assalariada seria tão eficaz quanto e traria uma imagem muito melhor para o Brasil em relação a outras nações que já haviam abolido a escravidão. Então, na verdade, quando a princesa Isabel ela simplesmente assina a Lei Áurea, o que ela fez também foi assinar um decreto onde esses latifundiários passaram a pressionar também pelo fim do segundo reinado. Ou seja, na verdade o que nós percebemos é que o que vai desenrolar, o que nós chamamos de proclamação da República, são mais interesses pelo poder e em uma perspectiva econômica do que uma mudança política. E é bom que se diga que o Brasil era, na verdade, o único país aqui da América do Sul, da América Latina, que ainda vivia sob o comando de um monarca, já que todas as outras nações, elas tinham proclamado a República enquanto melhor forma de governo. E que, graças a Deus, né, a gente conseguiu aí essa abolição da escravatura, né? Porque a gente está falando nesse momento assim, né, parece algo tão distante, mas a gente... E que faz parte da nossa história, né? sabe, bem próximo, né? Bem próximo, professor.
professor? Tem uma coisa que é bem interessante também, no que se refere à influência das teorias positivistas, ou como nós chamamos no campo da filosofia e sociologia, o darwinismo social. Eles pregavam uma necessidade de branqueamento da pele do Brasil, aqui no Brasil. Nossa. Então veja o que é que vai acontecer. Simplesmente, após a abolição da escravidão, quando os negros, enfim, poderiam receber pelos trabalhos prestados, eles são descartados e nós começamos a abrir as portas da nossa sociedade para a imigração. E qual era o objetivo maior? Um branqueamento da pele da população. E isso acaba demonstrando que o que estava em jogo era muito mais do que a liberdade ou não dos escravos, mas um preconceito que existia. Sim. E que, segundo um próprio documento da ONU publicado, um relatório da ONU publicado recentemente, em 2013, diz que o racismo no Brasil ele é institucionalizado. É um racismo velado, mas que lamentavelmente, infelizmente, né? É até oportuno a gente falar sobre esse assunto. Professor, eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, assim, pela aula de história, né, gente? Um grande professor aí, ele que participa sempre em aulas do Enem, né? E é importante a gente aprender a forma que é conduzida aqui, as informações, com certeza facilita aí o entendimento. Isso é legal, a gente espera que quem esteja em casa aí, né, tenha entendido um pouquinho mais sobre a história da proclamação da República através dessa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi gratificante estar aqui com vocês nessa manhã e poder dividir um pouquinho daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E você gostou? Esse foi o nosso quadro Entrevista. Olha só, gente, é hora de dar aquele recadinho especial para você. Você está empregado ou você está desempregado e gosta de desafios. Estava esperando uma oportunidade, chegou em Sergipe. Gente, a Happy Brasil, a empresa que mais gera oportunidade de negócio e renda no país. E agora é hora de você acreditar em você. Seja um consultor da Happy Brasil, essa empresa que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Seja um consultor da Happy Brasil, que tem mais de 170 produtos nas áreas de saúde, beleza, bem-estar, perfumaria, cosméticos, suplementos alimentares, tudo isso com qualidade internacional. Faça parte da Happy Brasil, a empresa que já transformou a vida de milhares de pessoas em todo o país. Happy Brasil, nosso compromisso é com as pessoas. Praça Olímpio Campos 700, ao lado da Catedral, no centro de Aracaju. E olha só, aqui tem a pulseira magnética maravilhosa, que a gente fala sempre, né? Essa pulseira, ela ajuda na circulação do sangue, ela elimina impurezas do organismo, alivia dores e muitos outros benefícios que você pode ter através da pulseira magnética. Tem também aqui o New Face, né, que serve para você deixar sua pele mais bonita, assim, toda esticadinha. Você precisa, né, tirar aquelas marquinhas de expressão para ir para aquele evento. Durante 8 horas você vai conseguir com esse produto. Tem perfumes e toda a linha esperando por você, viu? Agora, gente, sabe o que eu lembrei? A Quality Couros está, assim, repleta de novidades. Então, vai aí mais uma dica para você. Quality Couros, sempre com os menores preços e agora em 12 endereços, com ofertas imbatíveis. Mochilas Look Cell, coleção do Chaves, vários modelos, apenas R$90. Mochilas masculinas, vários modelos, Clio e Convoy, R$39,99. Mochilas femininas, a partir de R$29,99. Kit carrinho com lancheira Cestine, apenas R$180. E ainda ganha uma linda bolsinha. E atenção, mulheres, tem bolsas femininas na promoção modelo Tote Bag em várias estampas por apenas R$29,99. Promoção enquanto durar o estoque. Tudo à vista ou no cartão de crédito. Quality Couros, Rua Geru e a nova loja na Rua Pulcro Mota, 620, no centro de Aracaju. Quality Couros, fone 3211-5064. Quality Couros, porque vender barato é a nossa marca.
Olha aí que legal, hein, gente? Estamos aqui com a professora Cris. Hoje a gente está com vários professores, né? Professora de História, professora de Artesanato. Então, nesse clima natalino, nesse clima gostoso, que todo mundo, né, se sente bem, muito mais solidariedade, mais amor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo super rápido. Na volta, a gente vai aprender aqui, ó, a pintar, né, a deixar essa caixa assim mais bonita, com aquele toque especial para o seu presente de fim de ano. A professora Cris vai mostrar pra gente, já já, não desgruda da telinha.